Por que que o PND, Prova Nacional dos Docentes, a prova que vai ter dos professores, o CNU dos professores, tá mais caro, custa mais caro a inscrição do que o CNU? Eles falam até que é o CNU dos professores. Por quê? O PND tá R$ 85 e o CNU R$ 75. Por que isso? Sendo que os professores ganham menos. Infelizmente, os professores ganham menos. É a profissão que, vamos supor, quem tem professor que eu falo que tem um nível superior, né? Que já fez a faculdade. Então, que tem pelo menos a pedagogia ou psicopedagogia, enfim. Ganha menos. É a profissão que é mais mal paga. Você sabe me explicar o porquê? Porque eu não consigo entender. Devia ser mais barato e não mais caro. Tudo bem, é o primeiro PND, mas e daí? É o segundo CNU, né? E qual que é o problema? Eu não consigo entender. Tudo bem que o CNU será da banca FGV. E a Prova Nacional dos Docentes será feita pelo INEP, né? O Instituto Nacional de... eu não sei o que, pesquisa, ensino e pesquisa, Anísio Teixeira lá. O INEP, mas os dois são do governo. Todo mundo tá careca de saber que o professor ganha super mal, tanto é que é esse o motivo, exatamente esse o motivo de se fazer uma prova nacional dos docentes, um dos vários motivos. Mas é uma das listagens, é um dos, vou pôr, incentivos que o governo federal está fazendo para valorizar os professores, para não ter o apagão que todo mundo está falando de professor. Porque ninguém quer ser professor. Nem eu. E olha que num cargo meu, eu já tenho 22 anos nesse cargo. No outro eu tenho 3, que eu comecei agora. Mas assim, por exemplo, é por isso que eu fiz o CNU do ano passado. Tô querendo vazar dessa profissão. Aí eu fiz o INSS algum tempo atrás. Que mais? Depois que eu era efetiva, eu fiz Banco do Brasil. Eu me inscrevi para o TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Eu fiz prova para outras prefeituras, por exemplo. Eu trabalho na Prefeitura Municipal de Igarapava. Antes eu era efetiva da Prefeitura daqui de Igarapava e tinha outro cargo na Prefeitura Municipal de Delta. Então era mais ou menos, o salário batia mais ou menos. Mas eu tinha que viajar, era pouca coisa. E assim, é muito perto, é 5 minutos, mas eu não quis mais. Chutei o pau da barraca, já tinha 18 anos de casa lá, vamos falar assim, era pelo INSS, de efetivos, né? Mas mesmo assim, resolvi começar do zero aqui. Tem hora que eu arrependo, mas tem hora que eu não arrependo, porque agora eu trabalho, por exemplo, eu consegui trabalhar na mesma escola. Então eu até almoço na mesma escola, né? Mas eu já tentei outros municípios, como Ribeirão Preto, que paga mais. Não consegui passar na prova. Senão eu tinha ido embora. Tentei Paulínia, que paga mais. Não tentei Paulínia. Eu só fiz a inscrição. Mas aí ia eu e meu sobrinho, e no dia
dessa prova de Paulínia ele teve outra prova. Até passou, já é efetivo e tudo. Por que então essa diferença, gente? O governo não se toca, não se manca. Aí ele foi e deu tal do crédito. Todos os professores do Brasil que trabalham na rede pública têm direito a cartão de crédito sem anuidade por 1 ano, 2, enfim. Qualquer banco você consegue isso, quase. E outra, ninguém está querendo para o professor se endividar ainda mais. Todo mundo sabe que o professor tem dívida. Só vive no aperto, no sufoco. Eu não entendi. Aí vai e coloca aquela incentivo para os meninos que saem do Enem. Falo menino, porque tem uns que tem 17 anos, né? Sai do Enem e escolher pelo SISU, pelo ProUni lá. Pelo SISU é quem está tentando uma faculdade federal, né? Tenta seguir as carreiras do magistério, ou seja, vamos supor, fazer o curso de história para dar aula, ou o curso de geografia para dar aula, ou o curso de letras para dar aula de português, ou o curso de letras para dar aula de inglês, enfim. E assim, por exemplo, a minha filha prestou o Enem, entrou pelo SISU numa faculdade federal. Ela não quis essa vaga. Tinha várias vagas e ainda tinha o tal do pé de meia, que pagava R$700 só para ela, e a nota de corte dela dava, se ela quisesse escolher. Então ela podia escolher qualquer curso lá, tinha química, tinha biologia, tinha letras, nessa faculdade que ela está fazendo, que ela escolheu outro curso. Mas ela não quis. Não quis mesmo para ganhar R$700 e ainda pôr na poupança lá para quando ela efetivasse numa escola pública mais R$350. Então ia depositar R$350. Não, é meu sobrinho que passou. Ninguém quer ser professor. Aí ela falou, olha aqui o tanto eu posso escolher, mamãe. Ninguém tá querendo. Aí ela falava, olha a faculdade tal. Olha o tanto que sobrou de licenciatura. Olha na faculdade tal. Ela olhou várias. Uma vergonha, mesmo com R$700. Às vezes, se eles dobrar pro ano que vem, quem sabe a meninada presta. Porque R$700 não foi o suficiente para ninguém. Na verdade, é 1.050, né? Não foi suficiente para ninguém para preencher as vagas de licenciatura, não. Então, assim, e isso eu tô falando de faculdade, não tô falando de USP, não. Não tô falando de Unicamp, não tô falando de Unesp, não. De UFRJ, não. Tô falando faculdade aqui perto da gente mesmo, que não é das melhores ranqueadas. Você procura faculdadezinha aí, em qualquer cidade, faculdadezinha não, porque federal é difícil demais. Mas ninguém quer ser professor, não. Deus me livre. E outra, não é só isso também, né? Não é só isso. Também as famílias hoje em dia, né? Antes se tinha um maior respeito. Tudo bem, era até demais, né? Não precisava. Deus me livre da época da palmatória. Estava errado mesmo. Bater de vara em menino. Não, estava errado. Agora você não pode, se você chamar um menino de menino, eles vão na diretoria reclamar, você chama professor, fecha professor numa sala lá, só o professor, junta coordenador pedagógico, junta supervisor pedagógico, orientador pedagógico, prefeito às vezes, prefeito eu estou exagerando. Mas secretária da educação, secretário do secretário da educação, junto umas 8 pessoas, pai, mãe, chama avô, tudo numa sala e só o professor lá, só porque chamou o menino de menino, entendeu? Ou saiu, ficou, o professor estava bravo, moleque, tá, mas tá tudo no dicionário,
umas frescuras também que eu vou te falar. Aí é por isso que tá aí, ó, ninguém quer. Ninguém quer. Porque ninguém faz isso com o médico, né? Faz isso com o médico. Ninguém faz. Faz isso com o enfermeiro. Ninguém, nem com o enfermeiro não faz. E não é pra fazer com ninguém. É pra respeitar todas as profissões, né? Então eu não entendi. Você entendeu o porquê que o governo fez isso? Por que o professor tem que pagar mais pra fazer essa prova?